Continuando a série Nisto Cremos, hoje vamos falar do Espírito Santo, a doutrina de Deus, uma das crenças dos adventistas do sétimo dia. A Bíblia revela que o Espírito Santo é uma pessoa e não uma força com poder impessoal, como muitos pregam por aí. O Espírito Santo, ele contende, ensina, convence, ele dirige os assuntos da igreja, auxilia, intercede, inspira e também santifica. As Escrituras veem o Espírito Santo como sendo Deus, associam atributos divinos ao Espírito Santo, bem como a vida, a verdade, a onipotência, a onipresença. O Espírito Santo é considerado em pé de igualdade com o Pai e o Filho, na fórmula batismal, na bênção apostólica, na dissertação a respeito dos dons espirituais. Desde a eternidade, o Espírito Santo conviveu junto com a divindade como seu terceiro membro. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são igualmente coexistentes. Na organização interna da divindade, o Espírito Santo parece desempenhar o papel de executor. A intenção divina para nós é que sejamos lugares de habitação para o Espírito Santo. O pecado de Adão e Eva separou-os tanto do jardim do Éden quanto do Espírito Santo que habita no íntimo do indivíduo. As missões de Jesus e do Espírito Santo eram totalmente interdependentes. A plenitude do Espírito Santo não poderia ser concedida a não ser depois que Jesus houvesse completado a sua missão. Jesus foi a primeira pessoa a experimentar a plenitude do Espírito Santo. O Novo Testamento revela o Espírito Santo de uma forma única e singular. Ele é identificado como o Espírito de Jesus, o Espírito do seu Filho, o Espírito de Deus. Somente podemos reconhecer a soberania de Cristo se estivermos sob a influência do Espírito Santo. Paulo disse: ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Em primeiro lugar, o Espírito Santo nos conduz a uma profunda convicção do pecado e especialmente do pecado de não aceitarmos a Cristo. Em segundo lugar, o Espírito Santo insiste em que todos aceitem a justiça de Cristo. E em terceiro lugar, o Espírito nos adverte da realidade do julgamento. A maioria dos textos referentes ao Espírito Santo diz respeito ao seu relacionamento com o povo de Deus. Sua santificadora influência conduz à obediência, mas ninguém pode continuar recebendo sua presença permanente sem preencher certas condições. Ao apresentar o Espírito Santo, Jesus o identificou como Paracleto, que do grego traduzido para o português significa ajudador, consolador, conselheiro ou ainda intercessor, mediador ou advogado. Na qualidade de intercessor, mediador e auxiliar, Cristo nos apresenta ao Pai e nos revela o Pai. Similarmente, o Espírito nos guia a Cristo e manifesta-nos a graça de Cristo. Uma de suas maiores contribuições é a aplicação da redentora graça de Cristo à vida das pessoas. Cristo mencionou o Espírito Santo como o Espírito da verdade. Sua função inclui o ato de trazer à nossa lembrança todas as coisas que vos tenho dito, disse Jesus, e guiar-nos também em toda a verdade. Ele não somente apresenta a verdade de Cristo, mas traz a própria presença de Cristo. Jesus disse: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Da mesma forma, como através do Espírito, tanto o Pai quanto o Filho estabelecem morada no coração do crente. E assim, a única forma pela qual os crentes podem permanecer em Cristo é só através do Espírito Santo de Deus.
uma vez que o Espírito Santo traz a própria presença de Cristo, ele é o verdadeiro vigário de Cristo aqui na Terra, sendo o verdadeiro centro de autoridade em termos de fé e doutrina. Isso mesmo. Os caminhos pelos quais ele conduz a igreja, por certo, estarão em pleno acordo com a Bíblia. O Espírito Santo derramou dons especiais sobre a igreja. Nos tempos do Antigo Testamento, o Espírito do Senhor veio sobre indivíduos, concedendo-lhes poderes extraordinários. Da mesma forma, na igreja cristã primitiva, foi o Espírito Santo que retribuiu os dons que Cristo concedeu à sua igreja. O recebimento interior do Espírito Santo, que nos transforma à imagem de Deus, prossegue a obra de santificação que em nós iniciou através do novo nascimento no batismo. O Espírito Santo é vital. Todas as mudanças que Jesus Cristo opera em nós advêm-nos pela operação do Espírito Santo. Na qualidade de crentes, deveríamos reconhecer constantemente que sem o Espírito não seríamos capazes de compreender coisa alguma. Com estas palavras, apresentamos hoje a quinta doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia.